dinâmica, né? Ao longo desse segundo módulo, a gente discutiu bastante sobre as leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei. Né? No início do módulo, a gente discutiu um pouquinho de calorimetria, e daí é interessante também a gente conversar um pouco sobre esses conceitos da hidrostática, né? Porque são conceitos que, de repente, aí numa atividade de laboratório ou outra, que vocês venham a fazer mais para frente, vocês vão precisar, né, desses conceitos. E também, como vocês estão se preparando para dar aula para o ensino médio, ensino fundamental, esse é um assunto que, de repente, é um pouco, né, alinhado aí com a química, né? Pode ser útil. Então, basicamente, o que a gente vai discutir na aula de hoje, na da quinta-feira, são esses assuntos aqui, né, que estão nesse índice, né? Então, a gente vai discutir o conceito de pressão, que a gente já tem usado bastante aí, né? Só que a gente vai falar aqui no conceito de pressão mais do ponto de vista da mecânica. A gente usou pressão muito do ponto de vista da termodinâmica, que na verdade vem, né, como consequência dessa definição que a gente vai estudar um pouquinho melhor na aula de hoje, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a lei de Stevin, ou lei de Stevin, na verdade, eu nunca aprendi a pronunciar esse nome direito, tanto faz Stevin ou Stevin, né? Que diz para a gente como é que calcula a pressão, né, exercida por uma coluna líquida, pode ser água ou qualquer outro líquido, tá? E também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pressão atmosférica, né, e como foi que Torricelli fez para medir a pressão atmosférica, né, pela primeira vez lá no século XVII. Tá? Aí tem o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Né, provavelmente esses últimos dois tópicos aqui vai ficar para quinta-feira. Tá? Então a minha intenção na aula de hoje é a gente chegar pelo menos aqui no tópico 3 e discutir alguns exemplos sobre essa lei de Stevin aqui, tá? Então, como a gente vai discutir muito o conceito de pressão, né, ao longo de todos esses tópicos aqui, né, do 2 ao 5, é interessante a gente dar aí uma revisada nesse conceito, mais do ponto de vista da mecânica mesmo, tá? Então, o conceito de pressão, basicamente, é o seguinte, vamos supor que você tenha uma certa superfície, tá? E aí essa superfície, ela tem uma área A, e aí você aplica uma força sobre essa superfície, tá? O que a gente chama de pressão é a intensidade dessa força, o módulo da força, né? Dividido pela área onde essa força está sendo aplicada, tá bom? Essa aqui é a definição de pressão mais fundamental, tá? É uma força dividido por uma área. Só que essa força ela tem que ser aplicada perpendicularmente à área, para você poder calcular a pressão. Tá? Vamos supor que esse ângulo aqui, formado por esse vetor, né, o vetor força, e essa superfície, não seja um ângulo de 90 graus. Vamos supor que é um ângulo de 60 graus, ou um ângulo de 45 graus. Né? Esse vetor, ele pode ser decomposto em duas componentes, né? Uma deitada aqui na superfície e a outra em pé, né, vertical, aqui perpendicular. Tá? O que interessa para a gente, no cálculo da pressão, é sempre essa componente perpendicular. Tá? Você pega a componente perpendicular da força, aqui no caso dessa figura, a própria força por si só ela já é perpendicular. Ela não tem uma componente deitada aqui na horizontal. Tá? Então, para esse caso, você pega a própria força e divide pela área. Tá? Mas se a força ela for inclinada, aí você precisa pegar a projeção dessa força na direção perpendicular à superfície, a essa área. Isso dá para a gente uma medida da pressão. Então, você vê que no Sistema Internacional de Unidades, isso aqui tem que ser medido em Newton por metro, né? Metro quadrado, tá? Força por área, tá? Porque a força é medida em newtons no Sistema Internacional e a área é medida em metro quadrado. Então, a unidade básica, né, de pressão é Newton por metro quadrado, né, que a gente pode chamar também de Pascal, tá? E dada essa definição de pressão, a gente consegue discutir aqui o princípio de Stevin, né, a lei de Stevin, que diz respeito a como que a gente calcula a pressão exercida por uma coluna líquida dentro de um certo recipiente, tá? Então, vamos supor que você tem aqui esse cilindro, um recipiente cilíndrico, né,
contendo um líquido. E esse líquido ele tem uma densidade ρ, representado por essa letra ρ aqui. Eu vou tentar aumentar um pouco, de repente fica melhor para visualizar. Certo? Então, a densidade do líquido é ρ. A densidade, vocês sabem que é a razão entre a massa pelo volume, né? Então, você pega a massa desse líquido todo, divide pelo volume que ele ocupa, isso dá para você uma medida da densidade. Tá certo? Então, se você tem dois pontos aqui dentro desse líquido, separados por uma altura h, né, por uma distância h, tá? O que a gente quer é determinar uma regra para calcular a diferença de pressão entre esses dois pontos. Tá? Que aqui a gente está chamando de ΔP. Tá? Então, é a pressão no ponto 2, mais profundo, né, mais abaixo, menos a pressão no ponto 1. Tá? Isso que é o ΔP. Ó, P2 menos P1. Então, por essa definição que a gente viu aqui em cima, o que tem que ser a pressão, né, essa diferença de pressão entre esses dois pontos? Tem que ser o peso dessa coluna líquida aqui, nessa faixa de altura H, né, dividido pela área dessa base aqui do cilindro. Tá? Então, se a base do cilindro tem uma área A, né, qual que é a força que está sendo aplicada nessa base? É o peso do líquido, né? Então, vamos supor que eu queira saber qual que é a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1. Eu vou pegar o peso dessa faixa de líquido aqui, que está compreendida dentro dessa região de altura H, e vou dividir pela área dessa região, que é a própria área da base do cilindro, que é a área A. Tá? Então, assim eu calculo a diferença de pressão entre esses dois pontos. Tá certo? Só que aqui tem um inconveniente, que é o seguinte, né? Essa massa aqui, ó, ela é muito difícil de ser calculada, de ser medida, né? Como é que eu vou fazer para determinar a massa do líquido que está compreendido só entre esse ponto vermelho e o ponto vermelho de cima? Isso é bem difícil de se fazer, né? Então, seria interessante a gente conseguir escrever essa expressão aqui de uma forma que a gente pudesse medir as coisas de forma mais simples, né? Então, por exemplo, se eu pudesse ter ali, no lugar da massa, a densidade do líquido, seria mais fácil, porque a densidade do líquido é conhecida, em princípio, né? Então, é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai partir dessa definição aqui, de densidade, né? Ó, a densidade, ρ, é a massa dividido pelo volume, certo? Então, eu posso escrever a massa como sendo a densidade vezes o volume, tá bom? Então, que volume é esse? É o volume daquela região ali onde eu quero calcular a diferença de pressão, tá? Então, eu vou pegar o volume dessa faixa aqui, ó, de altura H, tá certo? E a gente sabe que esse volume, como isso aqui é um cilindro, vai ser a área da base, né, que é a A, multiplicado pela altura. Como eu estou olhando só para essa faixa, né, qual que é a altura que eu tenho aqui? É H, tá certo? Então, esse volume é a área da base vezes a altura H, tá? Então, onde tem V, eu ainda posso trocar por A vezes H, né, que são variáveis aí mais fáceis da gente medir, né, da gente obter, né, através da medida, né? Então, essa diferença de pressão, né, a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1, tem que ser a massa, que é dado por essa expressão aqui entre parênteses, ó, é a densidade vezes o volume. Mas o volume é a área da base vezes a altura, tá? Então, essa massa vai ser a densidade vezes a área da base vezes a altura, que é essa altura H aqui, que é fácil de medir. Você vai ali com uma reguinha e mede muito facilmente, tá certo? Multiplicado pela aceleração da gravidade, né? Que vem aqui dessa regra, tá? O peso de um certo corpo, né? É a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? E aí, como aparece uma área aqui em cima e uma área aqui embaixo, eu posso cortar essas duas áreas, né? E aí sobra o quê? Sobra a densidade do líquido, a altura que separa os dois pontos e a aceleração da gravidade, tá? Então, como a área, ela some nessa expressão, isso mostra para a gente que a forma que esse recipiente tem não interfere no resultado. Então, eu estou analisando aqui um recipiente que ele é cilíndrico, mas ele poderia ter qualquer forma, né? A base poderia ser um quadrado, um retângulo, um losango, não importa a forma, tá? A regra para o cálculo da pressão entre dois pontos vai ser sempre dado por essa expressão que está aqui, ó. ρGH, né? Densidade do líquido vezes a altura que separa os dois pontos,
vezes a aceleração da gravidade, tá? É interessante vocês analisarem isso aqui em termos de dimensão, né? Aí fica como exercício para vocês treinarem um pouquinho. Pega a densidade, a unidade de densidade, multiplica pela unidade de altura, né? De distância, e multiplica pela unidade de aceleração, você vê que isso aqui tem que dar uma pressão, uma força sobre área, tá? Fica aí como exercício para vocês. Então, essa formulinha que a gente está vendo aqui, né, escrita dessa forma, ou dessa, né, daqui de baixo, que é a mesma coisa, só peguei o P1, né, a pressão no ponto 1, e passei para o outro lado, né, somando, essas duas formulinhas aqui, que no fundo é a mesma, é o que a gente chama de lei de Stevin, ou lei de Steven, tá? Que diz para a gente como é que a gente calcula a pressão exercida dentro de um recipiente que contém um líquido, tá? Então, vamos supor que esse ponto 1 aqui, ó, ao invés dele estar mergulhado dentro d'água, como sugere essa imagem, esse ponto 1 tivesse exatamente na superfície desse líquido. O que seria esse P1? Esse P1 seria a pressão atmosférica, né? Porque esse recipiente, ele está na atmosfera, ele está no ambiente aqui onde você tem ar, aqui em volta, né? Então, se esse pontinho 1 aqui tivesse exatamente na superfície desse copo d'água aqui, o valor desse P1 seria o valor da pressão atmosférica aí no lugar onde esse objeto está colocado, tá bom? E aí o P2 dá para você a pressão dentro do líquido a uma certa profundidade, tá? Uma profundidade H, tá? Então, qual que é a pressão aqui numa certa profundidade, a uma distância H da superfície? Você pega a pressão atmosférica e soma com essa pressão da coluna líquida que está aqui dentro, tá? Então, a pressão da coluna líquida é dada por essa regra, ρgh, tá? Aí aqui a gente tem um exemplo, vou pular essa parte, a gente volta nela daqui a pouco. Vamos discutir esse exemplo aqui para a gente usar essa fórmula aí de alguma forma. Ó, essa questão aqui é interessante, do botijão. Ó, uma pessoa, né, com o objetivo de medir a pressão no interior de um botijão de gás, contendo butano, né, butano é o gás que fica aqui dentro do botijão, conecta a válvula do botijão a um manômetro, que é um instrumento que mede pressão, né, em forma de U. Aqui tem a forma de U, né? Contendo mercúrio. Então, esse líquido que está aqui dentro é um mercúrio. Ao abrir o registro R da botija, aqui do botijão, a pressão do gás, né, provoca um desnível no mercúrio no tubo, como ilustra a figura. Considere que a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a 5 PA, né, Pascal, e o desnível tem a altura aqui, H, de 104 centímetros. Essa é a letra que representa o mercúrio, né? E a seção do tubo de 2,0 centímetro quadrado. Né? Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade igual a 10, né? Calcule a pressão que o gás exerce aqui nesse caso. Tá? Então, na letra A, o que a gente tem que fazer é descobrir qual que é a pressão que esse gás aqui está fazendo nesse ponto A, tá bom? Então, quando você tem o gás, esse registro aqui, ele ainda está fechado, não permitiu a passagem da massa gasosa, né? Esse tubo em U vai ter o mercúrio dentro dele na mesma altura, no mesmo nível, tá? Mais ou menos aqui onde está apontando o cursor, né, do meu computador. Tá? Agora, quando você abre o registro e deixa essa massa de gás aqui escoar, né, por esse tubo, o que acontece é que essa massa de gás vai empurrar do lado de cá o mercúrio, né? Consequentemente, do outro lado, o nível do mercúrio sobe, né? E aí vai estagnar aqui num valor que está a 104 centímetros desse nível aqui, onde tem a separação, né, da massa gasosa com o mercúrio, tá? Isso significa que a pressão nesse ponto aqui, ó, na base, né, dessa coluna de 104 centímetros, tem que ser igual à pressão exercida pelo gás, né, no ponto A. Porque se a pressão do gás fosse maior do que a pressão nesse ponto, o que isso acontecia? O que estaria acontecendo aqui? Esse líquido aqui ainda ia estar subindo,
né, o nível do mercúrio não ia estar estagnado aqui, ele ia continuar subindo, né? Agora, se a pressão aqui no ponto A fosse menor do que o da coluna líquida, do lado de cá, do lado da direita, o que ia acontecer é que esse nível aqui ia estar descendo, né? Então, se o nível está estabilizado, ali naquela altura de 104 centímetros, isso indica que a pressão que o gás está fazendo aqui no ponto A é igual à pressão que essa coluna líquida de 104 centímetros faz nessa base aqui, tá certo? Então, se eu quero medir a pressão exercida por esse gás, basta que eu calcule a pressão exercida pela coluna líquida, né? Mas a gente não pode esquecer que esse tubo está aberto, né? E aqui em cima tem ar, tá? Então, não basta eu considerar a pressão exercida pela coluna líquida. Eu preciso considerar também a pressão exercida pelo ar, né? Que é a pressão atmosférica, tá? Então, essa pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna líquida, dá para a gente exatamente a mesma pressão que o gás está realizando no ponto A, aqui de separação, né? Entre o gás e o líquido, que no caso é o mercúrio, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer é aplicar essa regra aqui, ó, o princípio de Esteves, tá? Ó, a pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. E essas informações aqui todas a gente tem. Ó, a densidade do líquido é dada, eu sei que o líquido é mercúrio, né? Então a densidade do mercúrio está informada ali no enunciado. A aceleração da gravidade também é conhecida. E a altura da coluna líquida de mercúrio, né, no lado à direita, naquela figura, também é dada, 104 centímetros. Então, com isso, a gente consegue calcular a pressão que o gás está fazendo ali no ponto A. Certo? Então, é só a gente olhar aqui os dados, ó, essa pressão P1 aqui, no caso, é a pressão atmosférica, que é dada no enunciado, né? Então, quanto que vale a pressão atmosférica? Ó? 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, tá vendo? Então, tá aqui, ó, é o valor do P1. Mais a multiplicação dessas três quantidades, ó. A densidade do líquido, que está aqui, 13,6, e a gente tem que tomar cuidado. Ó. Aqui no enunciado, a densidade, ou a massa específica, né, que são coisas muito parecidas, daqui a pouco eu explico a diferença, elas podem ser a mesma coisa ou não, a depender da situação. Né? Então, a massa específica que está dada é em gramas por centímetro cúbico, tá? Só que a gente está interessado em usar quilograma por metro cúbico, para poder achar tudo aí no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, quando eu passo esse grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, aparece um 10 a 3 multiplicando aqui. Por isso que aqui na densidade, ó, você tem 13,6 vezes 10 a 3. Tá? Da onde que vem esse 10 a 3? Vem dessa passagem aí do grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Que é o que interessa a gente aí para achar o valor da pressão em Pascal. Tá? A aceleração da gravidade G vale 10, né? Em geral, a gente usa o valor 10. Tá? E a altura da coluna líquida, ali do lado à direita, é 104 centímetros. A gente vai usar essa altura aqui em metros. Por isso que aparece 1,04 aqui. Tá bom? Aí, fazendo essa conta, a gente chega nesse resultado. Ó. Essa aqui é a pressão exercida pela coluna líquida. Ou seja, essa é a pressão que o gás faz, né, nesse ponto A aqui do manômetro. Tá certo? Então, a gente obteve aqui a pressão, ó, em Newton por metro quadrado, tá vendo? Pascal. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Tá? E é por isso que a gente teve que fazer essa transformação aqui na unidade. É importante a gente passar para Newton por metro quadrado, aliás, para quilograma por metro cúbico, né, a densidade, para poder obter esse resultado em Newton por metro quadrado. Tá bom? Se eu uso esse valor aqui direto, né, sem fazer essa transformação de unidade, eu vou chegar num resultado errado, né? Porque eu vou estar somando unidades que não são compatíveis. Esse número aqui, ó, 1 vezes 10 a 5, está em Newton por metro quadrado, está em Pascal.
Então, tudo isso que está aqui do lado de cá somando, também tem que estar em Newton por metro quadrado. Daí a importância da gente fazer essa transformação de unidades. Tá certo? E aí, na letra B, ainda pergunta o seguinte: qual é a força exercida pela coluna, pelo gás, né, no mercúrio no ponto A? Tá? A gente acabou de calcular a pressão. Esse número aqui, ó, 2,41 vezes 10 a 5, é a pressão, né? Mas e a força? Como é que eu faço para descobrir a força? Aí é só a gente aplicar essa definiçãozinha aqui, né? Daqui já dá para ver, ó. Se eu quero calcular a força, uma vez que eu tenho uma pressão e uma vez que eu sei qual que é a área daquele tubo, a área da seção reta daquele tubo, eu passo essa área multiplicando a pressão e daí eu obtenho o valor da força, tá certo? Então a força vai ser a pressão vezes a área. O valor da área da seção reta desse tubo está dado também. Ó, 2 centímetros quadrados, tá vendo? De novo, a gente tem que passar isso aqui para metro quadrado, tá? Porque eu quero obter a resposta no sistema internacional. Tá? Então, eu quero que a força seja dada em newtons. Então, para essa força ser dada em newtons, né, é só eu olhar aqui para esse resultado, né? Então, se a pressão está em newton por metro quadrado, né, para eu obter a força em newton, a área tem que estar em metro quadrado também, né? Porque aí quando eu multiplico newton por metro quadrado, né, vezes metro quadrado, só sobra newton, que é o que eu espero encontrar. Tá? Então essa área aqui, quando eu passo para metro quadrado, o que vai acontecer? Vai aparecer um 10 a menos 4, né? Por que aparece esse 10 a menos 4? Vem do cent aqui, do centímetro, né? O cent do centímetro é 10 a menos 2. Como está elevado ao quadrado, então 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, parece um 10 a menos 4 aqui. Tá? Então, é esse o valor que eu vou multiplicar pela pressão que eu obtive ali na letra A para encontrar a força que aquela massa de gás está fazendo no ponto A, ali no mercúrio. Tá? Então, eu vou pegar esse número, 2,41 vezes 10 a 5, e vou multiplicar pela área em metro quadrado, que é 2 vezes 10 a menos 4. É que é essa conta que está feita aqui, tá vendo? Então, daqui vai aparecer um 10, né? Você tem 10 a 5 vezes 10 a menos 4, sobra um 10. Dois vírgula quarenta e um vezes 2 dá 4,82. Multiplicado por 10, a força que essa massa de gás aqui, né, está exercendo sobre o mercúrio nesse ponto A aqui de separação dos dois materiais. Tá bom? Então, você vê que você pode aplicar o princípio de Stevens para calcular a pressão dentro de um botijão de gás, por exemplo. Né? De acordo com o nível aqui, a altura, né, da coluna líquida de mercúrio, você consegue determinar o valor da pressão que está acontecendo aqui dentro desse botijão. Tá? Então, esse princípio de Stevens aqui é um assunto que é interessante, né? É relativamente simples de obter, tá? E tem bastante aplicação aí. Uma das aplicações, né, desse princípio de Stevens é essa questão aqui da pressão atmosférica, né? O Torricelli, lá em 1643, no século XVII, né? Ele usou o princípio de Stevens para poder medir a pressão atmosférica ao nível do mar, né? Então, o que ele fez? Ele fez essa experiência aqui. Ele pegou uma bacia, né, um recipiente aberto, encheu de mercúrio, tá? O mercúrio é o Hg aqui, né? O Hg na tabela periódica é o mercúrio. Então, ele encheu essa bacia aqui com mercúrio, e daí ele pegou um tubo fechado, né, aqui em cima, um tubo de ensaio, e encheu esse tubo com mercúrio, tá? Esse tubo aqui ele precisa ter pelo menos aí 1 metro, né, 80 centímetros pelo menos.
ele encheu esse tubo aqui de mercúrio e virou dentro da bacia, tá? Então, enquanto ele começou a observar esse fenômeno aqui, o que acontecia é que o nível do mercúrio aqui dentro ia descendo, ia baixando, né? Até que esse nível de mercúrio estagnou aqui numa certa altura, né, que ele mediu, viu que dava 76 centímetros, tá? Então, quando o mercúrio fica estagnado nessa altura, qual que é a conclusão que você pode chegar? Ó, se o líquido que está aqui dentro ele não sobe nem desce, significa que a pressão exercida por essa coluna de 76 centímetros, na superfície aqui, né, é igual à pressão que está acontecendo do lado de fora, né? Porque se a pressão do lado de fora fosse maior do que a pressão exercida por essa coluna líquida, o que ia acontecer é que o líquido teria que estar subindo, né? O nível deveria estar subindo, porque a pressão de fora sendo maior, vai empurrar líquido para dentro do tubo, e daí o nível do líquido no tubo sobe, né? Agora, se a pressão do líquido fosse maior do que a pressão do lado de fora, então aconteceria o contrário. O nível do líquido ali deveria descer, né? Porque você estaria empurrando o mercúrio do tubo para fora, tá? Agora, se o nível fica estagnado nesse valor de 76 centímetros, isso indica que a pressão de fora é igual à pressão exercida por essa coluna líquida, tá? E quem é que está fazendo pressão aqui do lado de fora? É a atmosfera, né? É o ar que está aqui no entorno, tá certo? Então, se ele sabe o princípio de Stevens, sabe que a pressão exercida por uma coluna líquida é dada por essa regrinha, ρGH, ele consegue medir a pressão atmosférica ao nível do mar indiretamente usando o princípio de Stevens. É só ele calcular a pressão dessa coluna líquida aqui, tá certo? Então, se você fizer a conta, ó, a densidade do mercúrio é conhecida, né? Onde que a gente viu a densidade do mercúrio? Foi aqui na questão 3. Ó, a densidade do mercúrio é 13,6 grama por centímetro cúbico, né? Ou seja, quase 14 vezes maior do que a densidade da água, tá? Então, essa densidade aqui é conhecida. Está aqui, né? Nem tinha visto. Tá? Então, 13,6 vezes 10 a 3 é a densidade do mercúrio. A aceleração da gravidade ali, 9,8, né? Aproximadamente 10. E a altura da coluna líquida, que corresponde a uma pressão igual à pressão atmosférica, é 76 centímetros. Então, com essas três informações, multiplica esses três números, você chega nesse resultado. Ó. A pressão atmosférica ao nível do mar vai valer aproximadamente 1 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Tá? Por isso que a gente tem usado aí desde sempre, né? Inclusive, quando a gente estava estudando a termodinâmica lá nas aulas anteriores, a gente usou esse valor aqui, né, inadvertidamente aí, com bastante frequência, né? Ó, a pressão atmosférica ao nível do mar vale aproximadamente 1 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado, tá? E aí o motivo disso é esse que a gente acabou de entender aqui na aula de agora, né? O princípio de Stevens, né, dá para a gente esse valor, tá certo? E a gente pode representar essa pressão atmosférica também usando esse símbolo, tá? Ó, centímetros de mercúrio. Então, se vocês virem por aí, né, algum enunciado, algum texto onde aparece essa unidade, você sabe que isso está se referindo a uma pressão, tá? Então, a pressão atmosférica ao nível do mar, né, que é 1 atm, é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, tá? Ou, se você quiser ainda escrever em termos de milímetro, né, uma atmosfera, uma pressão atmosférica ao nível do mar, é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa unidade é uma unidade de pressão. Guardem essa informação aí, que pode ser interessante depois, tá? Então, você vê que a pressão ela tem um monte de unidade possível, né? Você pode escrever pressão em atm, você pode escrever pressão em termos de centímetro de mercúrio, você pode escrever em termos de Newton por metro quadrado, que é a unidade do sistema internacional, né? E aí você usa cada unidade dessa de acordo com o interesse
do problema que você está resolvendo. Tá? Então, essa experiência foi realizada por Torricelli no século XVII, né, mais ou menos na metade do século. Tá? Foi assim que ele descobriu o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. É claro que se você fizer essa experiência no alto de uma montanha, né, no Everest, por exemplo, você vai obter uma altura aqui um pouquinho menor, um pouco mais baixa. Né? E de acordo com a altitude, a pressão atmosférica ela vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Inclusive, ela diminui exponencialmente com a altitude. Tá? Dentro de uma massa gasosa, a pressão diminui exponencialmente, ao contrário do que acontece dentro de um líquido. Né? Ó, num líquido, a pressão ela diminui linearmente com a altitude, tá vendo? Porque a aceleração da gravidade é constante. O G, aliás, o ρ, que é a densidade, também é constante, tá? Então, a altitude aqui não aparece elevada a nada, né? Então, dentro de um líquido, o aumento da pressão, né, com a profundidade, é linear, né? Ou seja, se você dobra a altura, dobra a pressão. Se você triplica a altura, triplica a pressão, tá? Agora, no ar, não. No ar é exponencial, tá? Significa que se você dobrar de altitude, a pressão ela cai muito mais do que a metade. Ela diminui bem mais do que a metade. Tá? Tem um exemplo 1 aqui que é interessante também de fazer essa comparação, né? Que diz o seguinte: ó, se Torricelli tivesse usado água no lugar de mercúrio, né, para medir a pressão atmosférica, qual seria a altura da coluna de água que ele ia obter? Aqui a gente sabe que com mercúrio, essa altura aqui é 76 centímetros, tá? Então, vamos supor que ele tivesse feito essa experiência não com mercúrio, mas com água. Qual a altitude que ia ter essa coluna? Ou seja, a pressão atmosférica ao nível do mar corresponde a uma pressão de água de que altura? Né? Essa que é a questão. Então, você usa aqui o princípio de Stirling, né? Você pega aqui um ATM, uma pressão atmosférica ao nível do mar, é ρGH, e aí no lugar de você usar 13,6 vezes 10 a 3 aqui, você vai usar a densidade da água. A densidade da água é 1, né? 1 vezes 10 a 3, ou seja, quase 14 vezes menor, né? Isso significa que a altitude ali da coluna líquida tem que ser quase 14 vezes maior, né? Então, se você fizer a conta, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. A altura da coluna líquida, se no caso o líquido for água, tem que ser de 10 metros, tá? Então, você tem que ter um tubo aí de pelo menos 10 metros para fazer essa experiência aqui usando água. Né? Por isso que ele usou mercúrio, né? Porque mercúrio é um líquido que tem uma densidade muito, muito alta. Então, a coluna fica baixa, fica pequena, relativamente pequena. Se ele fizesse essa experiência com água, ele ia ter que usar um tubo aí de pelo menos 10 metros de altura, né? O que é inviável, né? Então, você vê que a pressão atmosférica ao nível do mar, né, não é uma pressão baixa, não é uma pressão pequena. Né? Você precisa de uma coluna de água de 10 metros para ter uma pressão equivalente. Né? Aqui no exemplo 2, a gente tem uma comparação que é ainda mais estarrecedora do que essa, né? Para a gente determinar a intensidade aí da pressão atmosférica. Né? Então, o exemplo 2 diz o seguinte: ó, que massa em quilogramas, né, deve ter uma pedra que, ao ser apoiada em uma superfície de 1 metro quadrado, aplica sobre ela uma pressão de 1 atm. Né? Ou seja, eu tenho uma mesa, vamos supor, né, por exemplo, essa mesa ela tem 1 metro por 1 metro, tá? Qual que é a massa da pedra que eu tenho que colocar ali em cima para essa pressão exercida pela pedra ser igual à pressão atmosférica ao nível do mar? O problema é esse aí, tá? Então, para a gente determinar isso, a gente vai recorrer aqui à definição de pressão, tá? Então, a pressão é o peso da pedra, né? A massa vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área, tá? Como eu estou interessado em descobrir quanto que vale essa massa, eu posso isolar ela, né? Pego a área, passo para o outro lado multiplicando, porque está aqui dividindo,
A aceleração da gravidade que está multiplicando passa dividindo, né? E daí eu tenho essa expressão que está aqui. A massa vai ser a pressão, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, né? Que em Newton por metro quadrado tem esse valor aqui, ó. 10 a 5 Newton por metro quadrado, né? Multiplico pela área e divido por G, que é a aceleração da gravidade. Que é o que está escrito aqui. E a aceleração da gravidade, para simplificar a nossa vida, a gente usa 10. Tá? Então você vê que essa massa, né, quando aqui eu tenho 10 acima, aqui embaixo eu tenho 10, né? Cortam 10 daqui de cima com 10 daqui de baixo, sobra 10 a 4, 10 a quarta potência. Então essa é a massa em quilograma que a pedra tem que ter. 1 vezes 10 a 4, né? Ou seja, 10 toneladas, tá vendo? E 10 a 3 é uma tonelada, né? 1.000 kg é uma tonelada. Então 10 a 4 são 10 toneladas. Tá vendo? Isso significa que para você ter, né, uma pressão equivalente à pressão atmosférica ao nível do mar, que é essa que a gente sente, né, você tem que ter uma pedra que ela tenha 10 toneladas. E aí você apoia essa pedra de 10 toneladas em uma área de 1 metro quadrado, aí essa pressão exercida ali é igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Tá? Então isso mostra que a gente, né, os seres vivos, né, que vivem na superfície da Terra, eles são concebidos, né, de tal forma que a vida ela faça sentido, ela consiga existir ali naquelas condições de pressão, né? Por isso que esses caras que vão fazer viagem espacial, né, precisam usar aquela roupa, né, que parece um escafandro, né, de mergulhador, para poder manter a pressão ali, né, igual à pressão atmosférica ao nível do mar, né, que é onde as condições de vida ali estão estabelecidas. Então, quando o cara vai naquelas viagens do espaço, aquela roupa oferece a ele a possibilidade de se manter a pressão atmosférica ao nível do mar, apesar dele estar num local ali onde a pressão é bem menor, né? Então, aqui a gente discutiu o conceito de princípio de Stevens, né? A gente viu essa questão da pressão atmosférica ao nível do mar. E tem também o princípio de Pascal, né? O próximo. Vamos ver aqui. Ainda tem esse exemplo aqui que também é muito interessante, porque ele é um exemplo bem clássico, né? Todos os livros aí de física 1 ou 2 do ensino médio tem isso aqui. Tá? Então vamos discutir essa questão também, que vale a pena. Então aqui diz o seguinte: você tem 3 líquidos immiscíveis, né? Eles não misturam, de diferentes densidades, né? Se dispõe num tubo em U. Esse tubo aqui é o que a gente chama de tubo em U, né? Como mostra a figura. Sendo 0,6 gramas por centímetro cúbico a densidade do líquido menos denso e 2,5 o do líquido mais denso, determine a densidade do terceiro líquido, né? Então, primeiro a gente precisa saber qual é o menos denso, qual é o mais denso e o intermediário, né? Com certeza, o mais denso é esse que está no fundo, né? Você pegar uma garrafa d'água e encher de óleo, né, o óleo fica em cima e a água fica embaixo, porque o óleo é menos denso do que a água, né? Então, o líquido mais denso, ele vai precipitar, ele fica sempre no fundo do recipiente, tá? Então, esse líquido aqui que está na base do tubo em U, ele é o mais denso, é aquele que tem densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico, tá? Dos outros dois, o menos denso tem que ser esse, né? Porque é o que está mais alto aí, ó. Ele está a uma altura maior, né? Se ele fosse mais denso do que o outro, então ele empurraria essa superfície aqui para baixo, o outro ia subir, ia ficar mais alto. Tá? Então esse aqui, ó, o que tem a coluna aqui de 6 centímetros, é o menos denso dos três. Tá? Eu quero determinar, então, a densidade desse líquido aqui que tem a altura de 5 centímetros. Tá? Então, para isso, eu vou usar o princípio de Stevens. Eu vou comparar a pressão a uma mesma altitude dos dois lados. Ó. Você olhar essa linha reta pontilhada aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, está uma mesma altitude, né? Uma mesma altura.
Isso significa que a pressão de tudo isso que está aqui em cima é igual à pressão de tudo isso que está aqui em cima, de um lado e de outro, né? De modo que a gente pode escrever essa fórmula que a gente está vendo aqui, certo? Eu tenho a pressão atmosférica dos dois lados, porque os dois lados estão abertos, tá vendo? Então, dos dois lados eu tenho pressão atmosférica, certo? Aqui à esquerda, eu tenho o líquido 1 e tenho o líquido 2. Por isso que tem ρ1 e ρ2 aqui na minha soma. Enquanto que do lado de cá eu só tenho um líquido, que é o ρ3. Por isso que só aparece um ρ aqui do lado de cá. Tá bom? Então, essa pressão atmosférica e essa, a gente pode cortar, né? Porque se tem pressão atmosférica aqui e tem pressão atmosférica lá, dos dois lados, elas se cancelam, né? Então, a pressão atmosférica aqui eu corto com essa de cá. Aí sobra ρg1, aliás, ρ1GH1 mais ρ2GH2 igual a ρ3GH3, tá? E aí você vê que o G também pode ser cortado, né? E se eu colocar o G em evidência aqui, tem um G de um lado, tem G do outro, aí você corta G com G e sobra isso que está aqui embaixo, tá vendo? Então, ó, ρ1 vezes H1 mais ρ2 vezes H2 tem que dar ρ3 vezes H3. Tá ok? O que é o ρ1? É a densidade do mais denso, desse que está aqui embaixo. Tá? Então, o ρ1 é 2,5. Esse H1 vai valer 3, né? Porque é a altura aqui, ó, dessa coluna, desse líquido mais denso. Tá vendo? E o ρ2, que é o do líquido menos denso, é o que vale 0,6. O H2 vai ser a altura desse líquido menos denso, que é 6 centímetros. Tá? Do lado de cá, o H3 é dado, é 5 centímetros. A gente só precisa calcular o valor desse ρ3. Ok? Então, a conta é bem simples, né? Ó, 2,5 vezes 3, mais 0,6 vezes 6, tem que ser igual a ρ3 vezes 5. Tá? Então, quando você fizer essa conta, você obtém para o valor do ρ3, esse valor aqui, ó, um pouquinho menos do que 2, né? 1,86 gramas Professor, por... Oi? 6 vezes 0,6 não dá 3,6, não? 3,6, né? Realmente está errado aqui a conta, né? Aqui está dando que 1,8, tá vendo? Boa observação aí. Então, aqui dá 3,6, né? Aí você soma com 7,5. Então, esse valor aqui está errado, né? Faz essa conta com calma aí depois e vê quanto que dá. Tá? O que a gente precisa encontrar é um valor intermediário, né? Entre 0,6 e 2,5, tá? Sendo menor do que 2,5 e maior do que 0,6, tudo bem. Realmente aqui está errado, né? Aqui está escrito... Deu 2,22. Quanto que deu? 2,22. 2,22, né? Então é menor do que 0,2,5, tá vendo? Porque aqui diz que esse líquido aqui, de altura 5 centímetros, ele é o que tem densidade intermediária, né? Então, realmente, ó, 2,22, aí que você falou, 2,2, né? É maior do que 0,6 e menor do que 2,5, tá vendo? Certo? Então, esse princípio de Staving aí, ele tem muitas aplicações aqui nesse estudo, né? E esse problema que a gente acabou de ver, esse exemplo 4 aqui, é um problema bem clássico, né? Ele aparece muito aí nos livros de Física 2 ou Física 1. Tá? Eu vou corrigir isso aqui depois. Inclusive, esse erro eu já tinha visto ele antes, né, quando eu dei essa matéria no semestre passado, só que eu acabei esquecendo de fazer a correção. Aqui tem que dar 3,6, não 1,8. E tem também o princípio de Pascal, né? Que a gente pode começar a ver aqui rapidinho, na aula que vem a gente continua a falar sobre ele. O princípio de Pascal é o seguinte, né? Quando você tem um líquido, né, estático, parado,
Se você aplicar uma certa pressão num certo ponto desse líquido, essa pressão ela é distribuída, né, uniformemente por todo o material líquido que você tem, tá? Então, esse princípio de Pascal, ele está associado ao princípio de funcionamento desses elevadores hidráulicos, né, que tem muito em oficina mecânica, né, para você suspender o carro para poder olhar ali por baixo, tá? Por exemplo, aqui, a gente tem essa imagem que mostra um lado onde você tem um cilindro de área pequena, que é essa área A1, tá? E do outro lado você tem um cilindro de área grande, que é essa área A2, tá? Se você pressionar com uma força F1 essa área A1, você vai estar realizando uma pressão nesse ponto, certo? Essa pressão ela é distribuída por todo o líquido. Então ela vai repercutir, né? Ela vai aparecer do outro lado, lá no cilindro maior, tá? E aí como que é transferido de um lado para o outro? É a pressão e não a força? Então do lado de cá tem que aparecer uma força muito maior do que aquela que você aplicou aqui, né? Porque aqui a área é menor. Então você aplica uma força pequena, isso vai dar um certo valor de pressão, e do lado de lá vai ser igual, tá? Então, como a área do lado de lá é grande, isso significa que a pressão que vai repercutir lá do lado de lá é uma pressão, é uma força grande, né? Então, se aqui você tem uma força F1 pequena, do lado de cá você vai ter uma força F2, né, maior, né? E com isso você otimiza aí esse princípio, esse processo de transferência de força pelo material, né? Então vale essa regrinha que a gente está vendo aqui, ó. A pressão à esquerda tem que ser igual à pressão à direita, tá vendo? O F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, tá? Então se essa força, se essa área A2 é muito maior do que a área A1, necessariamente essa força F2 tem que ser muito maior do que essa força F1, tá? E aí na aula que vem a gente discute alguns exemplos sobre isso. Tem a questão aqui do elefante, né, que também é uma questão bem clássica, tá? Então você consegue levantar um elefante, né, muito pesado, aplicando aqui uma força bem pouco intensa, né, que você pode fazer com o seu dedo, tá? É só a gente entender aí o princípio de Pascal, né, a pressão que é exercida aqui, ela vai repercutir do lado de lá. Então, se esse tubo ele é bem fino, e aquele tubo que está sustentando o elefante é bem grande, né, bem espesso, a pressão que você faz aqui com a ponta do seu dedo, ela reverbera do outro lado, né? E daí você consegue fazer a suspensão desse elefante aí sem ter que fazer muito esforço, né? O preço que você paga, né, quando você aplica aí o princípio de Pascal, é que o deslocamento também é bem menor, né? Então, vamos supor, aqui você faz um deslocamento de 1 metro, do lado de lá o deslocamento é de centímetros, tá? Mas o fato é que você consegue suspender objetos muito pesados, né? Aplicando o princípio de Pascal, fazendo pouco esforço, tá? Isso a gente deixa para a gente discutir na aula que vem. E o princípio de Arquimedes também, porque é um pouco mais complicado de entender. Tá, então, na quinta-feira, a gente vai discutir esses dois princípios aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí do questionário, desses dois questionários, também a gente pode aproveitar aqui e discutir rapidinho. Se tiverem também, assim, ainda não fizeram o questionário e quiserem tirar dúvida na próxima aula da quinta-feira, também não tem problema. Bem que quinta-feira já vai estar em cima já do fechamento do questionário. Eu tô com dúvida quanto aquele próximo questionário que você vai fazer semelhante ao do primeiro módulo. Você vai avisar antes? Como é que vai ser? Eu vou colocar na plataforma e daí eu vou mandar mensagem pela plataforma avisando que eu coloquei. Mas ele vai ter um prazo um pouquinho maior do que o do anterior ou vai ter horas para fazer? O anterior foi de quanto tempo? Foi 1 semana, não foi ou não? Acho que sim. Então, vai ter 1 semana para fazer. Eu vou colocar amanhã, eu pretendo colocar amanhã, e aí no máximo até quarta-feira da semana que vem vai ser encerrado, tá? Tudo bem?
Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre as questões lá do questionário? Se não, por hoje a gente está liberados aí da aula, tá? Boa noite. Vinícius, Oi, obrigado. sobre a matéria de termodinâmica, eu estava assistindo um vídeo daquele professor Sá, Ah, uma coisa bem incrível, só que eu não cheguei na parte da termodinâmica do buraco negro. Você poderia falar um pouquinho como que funciona? termodinâmica do buraco negro? Ele falou que Cara, eu não entendo disso não, isso é complicado demais, é coisa muito avançada, né? Mas qual é a questão especificamente que você tem sobre a termodinâmica do buraco negro? Para a porque gente, o estudo do buraco negro envolve teoria da relatividade geral, né? Isso é um assunto assim bem avançado, né? É muito difícil de discutir conceitualmente essas coisas. Envolve uma matemática muito pesada. Você tem que saber cálculo tensorial, né, a geometria diferencial. São coisas bem assim avançadas. Você gosta de estudar essas coisas assim avançadas, né? Eu vou passar depois para você as referências de livro para você poder entender melhor sobre isso, tá? Mas assim, você precisa ter uma fundamentação matemática bem sólida, né? Para você estudar relatividade geral. Né? Você tem que aprender bastante coisa de geometria diferencial. Eu não sei se eu tenho um livro aqui de geometria diferencial. Tem só esse aqui, do professor Manfredo Perdigão do Carmo. É um livro que trata sobre geometria diferencial. Né? qual Então, é o título dele? geometria diferencial de curvas e superfícies. Né? É um primeiro contato aí com a geometria diferencial. Aí depois que você aprende coisas sobre geometria diferencial de curvas e superfícies, você vai passar para o estudo do cálculo tensorial, né? E, por exemplo, a equação de Einstein lá, que mostra como que funciona, né, a gravidade assim, de forma mais intensa. Por exemplo, quando você tem um planeta como a Terra, né, para você estudar a gravidade da Terra, você não precisa de geometria diferencial, você não precisa de relatividade geral, porque é uma gravidade relativamente pouco intensa, né? Agora, quando você fala de um buraco negro, o buraco negro ele tem uma gravidade muito forte, né? A interação gravitacional ali é muito forte. Então, se você for usar a mecânica newtoniana, né, a teoria de gravitação de Newton, para estudar um buraco negro, você vai errar muito, né? Porque não é um bom modelo. Aí você precisa da equação de Einstein. Tá? E na equação de Einstein você tem lá um tensor, que é um tensor de Hit, né? Que é um objeto que ele é mais complicado do que um vetor, né? Porque na física você tem grandezas escalares, por exemplo, a massa é uma grandeza escalar. Você quer medir a massa de uma melancia, você coloca a melancia na balança e você mede a massa. Não tem direção nem sentido, né? Aí quando você fala de força, força é uma grandeza vetorial, porque a força ela depende de uma direção e de um sentido, né, para ficar bem definida. Agora, um tensor é um objeto mais complicado, né, que a gente estuda, por exemplo, no eletromagnetismo, tá? Quando a gente fala de fluxo de energia, né? Tem lá o tensor das tensões de Maxwell e tal. E na gravidade também tem um tensor, né, que é chamado tensor de Hit. E aí esse tensor de Hit está no meio da equação de Einstein, que é um assunto assim completamente. Se tem 3 ou 4 pessoas que entendem muito bem isso aí, é muito, sim. É um assunto muito aprofundado. E aí, para você chegar na termodinâmica dentro da relatividade geral, então é um passo que você tem que dar assim muito longo, né? Então, eu acho que você tinha que começar estudando primeiro a geometria diferencial, tá? Aí você aprende Beleza. um pouco sobre geometria diferencial, depois você vai aprender um pouco sobre cálculo tensorial, né, e tensores e tal, para poder entender a equação de Einstein. E uma vez que você entende a equação de Einstein, aí você já está entendendo, né, a interação gravitacional dentro desse contexto aí, né, de gravidade muito forte, para poder falar de buraco negro.
E aí, só aí, depois é que você vai entrar na termodinâmica de um buraco negro. Um assunto muito, muito avançado. Eu não tenho nem a menor pretensão de querer saber disso assim, para te falar. Mas, assim, é bom você saber dessas coisas. É interessante que você se interesse por isso, né? Só que tem que ralar. Para aprender essas coisas, assim, rala muito, né? Tá certo? Certo. É porque ele fez a citação dessa questão de tratar a termodinâmica no corpo, no sistema macroscópico, é mais, tipo assim, aplicável do que no sistema microscópico. Sim. Mas ele falou de buraco negro na aula dele? Sim, buraco negro, estrela de nêutron e outras Ah, coisas também. qual foi a aula? Depois eu vou dar uma olhada lá. Foi a 1.4 ou 1.5 de termodinâmica. Acho que foi a 1.4. Tá, eu vou até olhar aqui agora a aula para entender do que ele É falou. que você fez a indicação do 1.2, 1.1, 1.2, Isso. 1.3. É, ele Aí, tem que falar ali, ele explica coisas muito interessantes sobre termodinâmica, né? Mas assim, sim, não é nada que chega nesse ponto de falar de buraco negro, não, que isso aí é coisa muito, muito avançada, né? é que isso daí foi no 1.4, não estava na indicação, mas eu segui esse mesmo. Entendi. Vou dar uma olhada lá daqui a pouco. Não esquece de ver a correção para gente, não ativar lá para gente. Tá, eu vou fazer isso agora aqui. Tá bom? Obrigada. Boa Nada. noite. Boa noite.